Bom dia a todos. É, São exatamente 6 horas da manhã e nós vamos dar início agora com. Vamos dar uma pequena repaginada, né? Que a gente está chamando agora de Jornal Club da Via Biliar e Pancreática do Hospital Moriá. E essa é a primeira reunião depois do nosso recesso. E a gente vai falar hoje, né, sobre três entidades que, na verdade, fazem parte, entre aspas, do diagnóstico, né, das pancreatites agudas biliares, que é o barro biliar, que é a microlitíase e também as pedras, né, propriamente ditas, aquelas que a gente identifica com maior tranquilidade. Esse é um trabalho que foi publicado no Pâncreas, né, em setembro de 2024, e é um trabalho interessante porque mostra exatamente qual o papel de cada uma delas. Isso me remonta muito à minha fase em que eu fiz minha tese de mestrado, né? Onde eu falei exatamente sobre a microlitíase da vesícula biliar. Quando a gente iniciou, isso estou falando de 1993, 94, né? Mostrando que a microlitíase tinha um papel importante na etiologia das pancreatites agudas, que até aquele momento eram ditas como sem causa aparente. Então, naquela época se falava muito tanto da ecoendoscopia quanto da obtenção de bile do interior da vesícula ou do duodeno, do interior da via biliar, para pesquisa de microcristais de bilirrubinato de cálcio, né? E dentre outros, para você fazer esse tipo de diagnóstico. Então, o Diego vai apresentar esse trabalho. É um trabalho realmente que acho que vai trazer uma série de discussões, mas eu acho que é importante para a gente ter essa noção de como fazer o diagnóstico de tudo. Então, Diego, fique bem à vontade para fazer essa apresentação e depois a gente entra em discussão. Bom dia a todos. Obrigado, professor. Então, como o professor Celso falou, é um trabalho que traz justamente o questionamento da severidade da pancreatite por cálculo biliar, barro biliar ou microlitise, se dá tudo no mesmo, digamos assim. Então, o álcool e os cálculos biliares, eles são entendidos como os causadores da pancreatite aguda de forma principal. E numerosos estudos nos últimos anos, eles se concentraram na busca por cálculos biliares ocultos, digamos assim, no contexto de uma pancreatite aguda, principalmente quando rotulada como idiopática. E concluiu-se que os cálculos biliares, ditos como ocultos, microlitíase e lama ou barro biliar são o principal fator etiológico dentro dessas cortes inicialmente rotuladas como idiopáticas. Porém, existe uma lacuna de conhecimento, que é justamente se o curso da pancreatite biliar aguda vai diferir, uma vez que seja estratificado de acordo com essa entidade biliar desencadeadora, ou seja, é uma pancreatite aguda induzida por cálculo biliar, microlitíase ou lama biliar. Então, não há uma definição consensual até então de lama e de microlitíase disponível até o momento. E a primeira figura que o estudo traz é, é justamente no período de 92 a 2022, então, ou seja, em torno de 30 anos aí, o qual ele subdivide em dois grupos, digamos assim. Então, a pancreatite aguda induzida por cálculo e aquela pancreatite dita como idiopática ou pancreatite aguda recorrente idiopática. E ele considera que há uma interseção dentro desses dois grupos, que é justamente quando a causa é de lama biliar e microlitíase. Então, até então, não se tinha uma definição precisa de lama biliar e microlitíase, e o que se sabia era que, se o paciente fosse submetido a um estudo de ecoendoscopia, cerca de 30% desses que foram rotulados como idiopáticos chegariam-se a uma causa biliar,
E se o paciente fosse submetido a uma colestectomia, uma vez que ele tinha uma pancreatite aguda recorrente idiopática, 20% dos casos iriam evoluir com a melhora das recorrências. Então, ficou-se o questionamento se seria uma pancreatite induzida por lama ou por microlitíase. Então, a partir de 2023, quando houve um consenso para definir lama e microlitíase, e assim foi definido como a lama biliar com algo discreto, hiperecoico, sem sombra acústica, a microlitíase como o cálculo com sombra acústica menor do que 5 milímetros, e o cálculo propriamente dito quando é maior do que 5 milímetros também com sombra acústica. Então, a partir daí, é, passou-se a ter a possibilidade de você ter um risco mais ajustado, digamos assim, para que essas condições causassem a pancreatite aguda. Então, estratificou-se da seguinte maneira: a pancreatite aguda induzida por lama, por microlitíase e por cálculo, assim como essas combinações de lama com microlitíase, lama com cálculo, cálculo e microlitíase induzindo pancreatite, e as três possibilidades. Então, baseando-se nessa definição de lama e microlitíase, o estudo trouxe uma caracterização focada nessas definições para poder tentar avaliar a gravidade da pancreatite. Então, foi comparada a pancreatite associada a cada uma dessas três entidades, digamos assim, e além dessas três possibilidades, quando havia isoladamente cálculo dentro da vesícula, ou dentro da vesícula isoladamente, ou seja, o ducto pancreático, o ducto biliar principal estava livre. Então foram 4 grupos. E foi avaliado o resultado clínico, as taxas de detecção e extração endoscópica dos cálculos. Então, esse foi o fluxograma, digamos assim, do estudo. Foram recrutados inicialmente 601 pacientes. Esse recrutamento foi baseado no CID, na Classificação Internacional de Doença, no qual tinha o descritivo de pancreatite biliar. Isso ocorreu no Hospital Universitário de Munique, no período de 2005 a 2021. A partir desses 601 pacientes foram excluídos os pacientes duplicados, que não tinham os dados completos e que não tinham de fato uma pancreatite aguda. Ainda assim foram excluídos causas não biliares, então casos de pancreatite pós-CPRE, pancreatite induzida por tumor, pancreatite idiopática, pancreatite induzida por álcool e pancreatite crônica, assim como outras etiologias que se configuravam como anormalidades anatômicas ou oclusão de stent. Após essas exclusões, ficaram 348 pacientes com pancreatite biliar e dados completos. E ele, ainda assim, excluiu 85 pacientes, esses que não puderam ser estratificados dentro daqueles 4 grupos. Então, pacientes que tinham mais uma imbricamento, digamos assim, uma confusão entre as entidades e que não era possível determinar em qual entidade esse paciente iria se encaixar. Então, baseado no consenso da definição de microlitíase e lama biliar, ficaram 263 pacientes definidos nesses 4 grandes grupos. Então, os desfechos primários analisados foram justamente a gravidade da pancreatite aguda, de acordo com os critérios revisados de Atlanta, a presença de síndrome de resposta inflamatória sistêmica na admissão ao hospital e durante o curso da hospitalização, a duração da internação hospitalar, a necessidade de tratamento em unidade de cuidado intermediário de cuidado intensivo
E, como desfecho secundário, foram o custo dos parâmetros laboratoriais e os resultados de exame de ecoendoscopia e CPRE. Então, a primeira tabela que o estudo traz é justamente a característica dos pacientes. E o que foi estatisticamente significativo foi justamente a, a idade e o índice de massa corpórea. Ele descreve outros parâmetros que não foram tão bem explorados no decorrer do trabalho. A segunda tabela é o desfecho da, da pancreatite relacionada com, com a evolução, perdão, da pancreatite, do quadro de pancreatite, de acordo com a entidade. Então, o que ele descreve, de acordo com a entidade, são a gravidade da pancreatite, a presença de resposta inflamatória sistêmica na admissão na, durante a internação e índice de massa corpórea. Isso são os principais de maior relevância. O, outra tabela que ele faz uma observação é com relação aos achados laboratoriais. Eu vou explicar isso melhor mais à frente. E o que foi estatisticamente significativo foi ele fala como, no decorrer do texto, função hepática, mas na verdade é enzima hepática, de AST, e o nível de gama-GT. Então, a primeira pergunta na discussão que o trabalho incita é se a microlitise e a lama são causa ou consequência da pancreatite. Então, ele pondera que se a microlitise e lama forem detectadas no contexto de um episódio de pancreatite aguda, eles devem ser, sim, considerados como a causa da pancreatite. E o paciente deve, assim, ser conduzido como uma pancreatite aguda biliar. E questiona se isso não seria secundário à hipomotilidade da vesícula biliar, que se relaciona à pancreatite e assim leva à formação dessas condições de microlitise e lama biliar. A outra ponderação, a outra discussão é com relação à avaliação da gravidade da pancreatite. Então, 70 a 85%, isso é um dado de literatura, da pancreatite desencadeada por cálculo biliar, eles vão seguir um curso leve, brando de doença. E esse trabalho foi a primeira corte de pancreatite biliar, que foi relativamente grande e amplamente revisada, evidenciando que microlitise e lama, que são duas entidades que, por definição, são não oclusivas da via biliar e têm uma alta probabilidade de passar espontaneamente pelo o ducto biliar principal, eles são capazes de causar uma gravidade de pancreatite equivalente à dos cálculos biliares. E os dados de ecoendoscopia e CPRE associados àqueles de função hepática prejudicada, que na verdade é elevação de enzima hepática, eles vão sugerir que microlitise e lama no contexto de pancreatite aguda biliar são mais prováveis de ser a causa e menos prováveis de ser consequência da hipomotilidade da vesícula. Por que é que ele ressalta esse dado de ecoendoscopia e de CPRE? Ele traz uma outra tabela no estudo que eu não coloquei aqui, que nem todos os pacientes, mas alguns foram submetidos no curso da internação e já nos primeiros dias de admissão a ecoendoscopia e CPRE, e foi associado à presença de cálculos, sobretudo na ecoendoscopia nos primeiros dias, com a dita função hepática mais prejudicada aí já no início. E, posteriormente, ele considera que houve um clearance da via biliar, melhorando esses dados de, entre aspas, função hepática. Então, com relação à avaliação da gravidade da pancreatite, em resumo, não há diferença na gravidade da pancreatite biliar aguda entre uma pancreatite aguda induzida por cálculo ou por microlitise ou associada à lama biliar.
e a diferença entre os cálculos biliares é baseada em imagem, sem sugerir um mecanismo subjacente diferente entre essas três condições. Ele não sugere um mecanismo diferente justamente porque não há diferença na gravidade da pancreatite. E o próprio estudo pondera as suas limitações, sobretudo pelo fato de ser um estudo retrospectivo, então ele considera que foi impossível otimizar a pureza da corte, digamos assim, de pancreatite biliar por critérios de exclusão uniformes. Foi tentado maximizar a proporção de casos de pancreatite biliar pela exclusão estrita de qualquer possível etiologia secundária subjacente, e não foi possível uma definição prospectiva e uniforme de microlitise e lama biliar, mas os pacientes eles foram estratificados de forma retrospectiva, e isso propriamente pode ter levado a um viés. E o ponto forte que o próprio estudo traz é que foi a maior corte de pacientes de pancreatite biliar, então foram 601 pacientes recrutados e 263 propriamente estudados até o momento, estratificada de acordo com essa nova definição de consenso lá de 2023, e foi analisada em detalhes o resultado da pancreatite e a evolução, a progressão da doença. Então, a gente conclui que a microlitise e a lama biliar, eles induzem testes, entre aspas, de função hepática prejudicados, equivalentes aos cálculos biliares, e induzem pancreatite com gravidade semelhante, quando se compara a pancreatite induzida por cálculos biliares. E ele pondera que são necessários estudos prospectivos para mapear com maior precisão o potencial, digamos assim, da pancreatite por microlitise e por lama. E a partir daí, poder oferecer tratamento personalizado mesmo, de acordo com cada uma dessa entidade. Obrigado. Muito obrigado, Diego, pela sua apresentação. Acho que ela mostra de uma forma bem simples, acho que você conseguiu caracterizar de uma forma bem simples, né? A grande dúvida que a gente tem em relação ao que pode acontecer com a microlitíase, a lama biliar e também a presença de cálculos. É óbvio que a presença de cálculos identificada por qualquer um dos exames, ela é, sem sombra de dúvida, um fator etiológico que a priori é até mesmo indiscutível. Mas a grande dúvida mesmo na literatura que a gente tem o barro biliar, o que é exatamente, e a microlitíase, o que é. Desde quando eu defendi a minha tese de mestrado, isso eu estou falando de 1995, essa é a discussão e pelo que eu vejo nesse trabalho também não mudou muito, né? Existe ainda a discussão sobre o barro biliar, a lama biliar e a microlitíase. O fato é que quando a gente opera a vesícula pela presença de barro biliar, a gente sabe e a gente identifica durante o procedimento operatório, e o Rodrigo pode até atestar isso, que se você operou por barro biliar, às vezes você encontra pequenas formações de cálculos. O que sugeriu na época que a gente determinasse o tamanho da microlitíase. Teve uma época, inclusive, que os trabalhos franceses discutiam muito se o microcálculo é aquele menor ou igual a 4, aquele identificado a olho nu, se não, se pelo microscópio. Então, quer dizer, essa dúvida, infelizmente, ainda persiste. E a gente, eu acho que uma coisa importante desse trabalho é que mostra que é muito difícil você dizer se a presença de barro, ou a presença de microlitíase, ou a presença do próprio cálculo, qualquer um desses fatores possa ser realmente indutor de uma pancreatite mais severa do que a outra, né? Eu acho que é uma situação extremamente difícil para a gente conseguir fazer o diagnóstico ou até mesmo identificar se isso é verdade ou não. Então eu queria saber aí a opinião de vocês. Nós estamos com uma plateia
bem seleta, né? Nós temos aí o Jorge, o Humberto, que não sei se o Humberto está nos Estados Unidos ou se ele está aqui já, o Marcos Clarencio. Então, por favor, se vocês quiserem fazer algum comentário, eu acho que é um ponto importante, né? E também falar sobre a experiência de vocês mesmo, né? Eu acho que isso é um ponto realmente bem importante. Jorge, Olá, pessoal, bom dia. bom dia, Jorge. Bem-vindos a 2025. Que 2025 seja bem tão produtivo quanto foi 2024 para todos, né? Exato. Bom, Diego fez uma excelente apresentação mais uma vez, né, Diego, do trabalho. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês, né, de algumas coisas. A primeira delas é como se vende um peixe, né? Porque esse trabalho, o que é que o trabalho demonstra? Ele demonstra que as pancreatites associadas a essas condições têm uma evolução semelhante. É só o que o trabalho demonstra. Ele não demonstra causalidade em nenhum momento. Ele não demonstra causalidade, embora ele fale toda hora causa, e na conclusão final ele coloca as pancreatites causadas por microlitise, por barro biliar, mas ele não pode fazer essa inferência. Primeiro que a gente teria que ter o trabalho clássico de demonstração dessa inferência, seria tem o fator, não tem o fator, e evolui de tal forma com ou sem, né? Historicamente, você faz uma coisa, uma coorte temporal. Ele não fez isso, ele pegou uma coorte onde todos tinham alguma alteração na vesícula biliar, indicando que essa vesícula é litogênica. E a partir daí, ele acompanha esses pacientes e mostra que a evolução clínica é semelhante entre os grupos deste tipo de condição, né? O associado, a gente podia falar em associação, mas não pode falar em causalidade. A segunda questão do trabalho, e é uma questão nossa, todos os que trabalham com pâncreas, é porque o cálculo causa pancreatite, que isso até hoje não foi definido. Então, se a gente acredita que um barro biliar que não tem nenhum potencial obstrutivo é capaz de causar pancreatite, a gente já tira todas aquelas teorias do refluxo biliar para o ducto pancreático principal, né? Então, até hoje, a despeito da gente saber que a litíase é a causa mais importante de pancreatite aguda, nós não entendemos por que que a litíase faz essa diferença. Sabemos que a CPRE, na vigência de litíase obstrutiva, né, ela não muda o prognóstico, a não ser se há infecção. Então, tem várias coisas aí que fazem com que a gente não entenda bem, embora a gente tenha claramente um fator causal na litíase, a gente não entenda. Então, quando a gente fala em litíase, a gente lembra de bililitogênica. Eu me lembrando aqui do livro do Schlesinger, né, que mostrava lá uma vesícula com um triângulo entre colesterol, sais biliares e água, né? E mostrava que essa bililitogênica pode ser mudada por vários fatores, inclusive por jejum prolongado. O barro biliar, a gente vai ter em outras condições, paciente de terapia intensiva tem uma frequência enorme, paciente com nutrição parenteral total, não quer dizer necessariamente que os pacientes terão pancreatite, né? Então, a gente teria que partir do lado oposto, quer dizer, pacientes que têm barro biliar por qualquer outra causa, eles vão evoluir para pancreatite? A gente sabe que não, não é verdade isso. E a gente sabe também que a colestectomia em pacientes que têm microlitíase detectada pelos métodos mais sensíveis ou barro biliar não vai mudar a evolução desses pacientes. A minha experiência, eu estou falando da minha experiência. Então, eu pego os pacientes que já foram submetidos à colestectomia e vejo que esses pacientes fazem novas pancreatites agudas a despeito de não terem mais vesícula e não terem mais formação de nenhuma concreção, vamos chamar assim para não chamar de litíase, tá bom? Então, acho que são esses os comentários. O trabalho mostra, sim, que nós temos uma evolução semelhante entre esses casos. Mas por que que essa evolução é semelhante, né? Porque provavelmente
A evolução não é determinada pela litíase, a evolução é determinada pelo mecanismo inicial. A gente não sabe exatamente o que é que vai causar uma pancreatite aguda ou não. Bom, então, como a professora Dulce sempre diz, litíase biliar é a principal causa de pancreatite aguda, a gente não está negando isso, mas eu digo a vocês que a experiência, né, com microcristais, com barro biliar ou com microlitíase, né? Se a gente pensar no que o trabalho conclui de que tem que ser tratados de forma semelhante à litíase, né? A gente vai fazer muita colestectomia por aí, né? E os casos vão continuar acontecendo pós-colestectomia e a gente não vai ter ainda a definição etiológica desses casos. Então, eu penso que o trabalho não mudou muito a minha concepção. Estranho que a revista Pancas, que é uma revista, né, de impacto internacional, permita não a publicação. O trabalho é meio construído em termos dessa coorte, mas as conclusões que o trabalho chega, que são conclusões impossíveis de serem atingidas com a metodologia desse trabalho. É isso. Eu concordo com você, e uma das coisas que eles falaram, né, Jorge, é que eu também concordo, é que assim, que tanto o barro quanto a microlitíase, eles mostram única e exclusivamente uma alteração das provas hepáticas, e isso pode acontecer, né? E não necessariamente isso vai levar ao quadro de pancreatite mesmo, né? Esse é um ponto que eu sempre me debati muito, porque quando eu fiz o trabalho, foi um trabalho simples, onde eu simplesmente peguei pacientes que tinham apresentado pancreatite aguda, e o fato de eles terem apresentado pancreatite aguda, tinham já um ultrassom negativo, ou seja, um ultrassom normal. Aí nós fizemos a ecoendoscopia e nós identificamos microlitíase em aproximadamente 85% deles. Mas de qualquer forma, era muito enraizado naquela época a cistectomia empírica, né? Para pacientes com pancreatite aguda idiopática. E dos 36 pacientes, dos 36 pacientes, 85%, quando tiraram a vesícula, tinha realmente e confirmou a presença de microlitíase identificada pela ecoendoscopia. E os outros 15 não. E o mais importante, depois da evolução desses pacientes, a gente percebeu que aproximadamente 30% deles, daqueles 36, ainda continuaram tendo pancreatite aguda. Isso aí que chamou também bastante atenção, e você até refere isso, né? Você até fala isso, né? E na sua experiência, que é a minha experiência também. Então isso fala realmente muito a favor do que você terminou de falar, e também da, eu diria até, audaciosa conclusão que o trabalho tirou, né? Em relação a esse estudo. Você fez sim uma coorte prospectiva, entendeu? Você fez. E você pôde observar que a colestectomia não resolve o problema, resolve numa parcela de casos, mas não em todos, e a gente continua com essa dúvida. O trabalho tem alguns méritos também, porque eles isolam os casos de pancreatite de origem genética, pelo menos dos genes mais conhecidos, né? Eles fizeram isso, mas eu não vi nada, por exemplo, com relação à hiperpara, com relação à hipertrigliceridemia, que é a segunda grande causa, tirando álcool, se a gente não considerar álcool como causa de pancreatite aguda, a hipertrigliceridemia seria a segunda grande causa, ele não considera. Acho que a presença do IMC elevado como fator prognóstico nos aponta para aquilo que a gente está colocando aí todo o tempo, né? Que a gordura pancreática é complicada, que ela vai complicar, que ela vai trazer novas informações, né? Então, isso também o trabalho tem o mérito de mostrar, né, que idade e MC são fatores de risco para a progressão da pancreatite aguda. São as coisas que a gente pode concluir desse trabalho. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção nesses trabalhos, inclusive atuais, porque na época eu estudei muito isso, sabe, Jorge? Eu acho que a questão também da definição do que é pancreatite aguda idiopática. Pancreatite aguda idiopática é quando você realmente remove
todas as causas etiológicas de conhecimento médico, né? Ou seja, inclusive a hipertrigliceridemia. Então, esses pacientes têm que ter hipertrigliceridemia. E o que eu tenho visto hoje, atualmente, eu não sei se você já percebeu isso também, e que eu vi nesse trabalho, é que eles consideram praticamente igual a pancreatite aguda idiopática e a pancreatite aguda recorrente. Pois é. Então, São eu falhas acho que aí. aí é uma definição um tanto quanto perigosa, né, para você Com definir a causa certeza. etiológica. Então, você vê que esse trabalho mesmo, não sei se o Diego pode até dizer, responder, se ele avaliou a hipertrigliceridemia, porque isso é um ponto importante, que as pessoas às vezes não avaliam, eu nem sei se isso foi avaliado por eles. Então, isso me chama bastante atenção, né, em relação a isso. Eu não vi nada referente a isso na descrição do Tá vendo? trabalho de Então você vê, um hipertrigliceridemia. trabalho grande desse não falou nada a respeito da hipertrigliceridemia. Então, existe eu acho que existe ainda hoje, e é engraçado, né? Porque eles fazem consenso. Parece que a população que eles veem é totalmente diferente da nossa, né? Uma coisa engraçada isso, né? Não, me chama muito a atenção hoje esses trabalhos, sabe? Eu acho que a gente vê hoje, por exemplo, o trabalho, ele é um trabalho, quando você lê o título, você percebe que é um trabalho interessante, mas quando você vai esmiuçar a metodologia, né, você percebe que existe uma série de problemas, né, em relação a isso mesmo. Fala, Marcos. Olá, olá, bom dia. Feliz 2025 aí para todos. Saúde, que é o mais Obrigado. importante. Esse é um capítulo em que sempre existe uma discussão, né? A etiologia indefinida da pancreatite. E lá em Macaé a gente fez um levantamento no Medline. A gente não tem muitos trabalhos assim consistentes sobre esse assunto. Mas o que é importante é cada vez mais saber a etiologia da pancreatite e saber a severidade que a pancreatite está naquele momento para você dar uma ideia de prognóstico nesse paciente. E mais uma vez, assim, a gente não deve mais comentar pancreatite de etiologia indefinida sem antes fazer a ectendoscopia. A ectendoscopia está nesse contexto, mas ainda existem muitos trabalhos sem colocar no contexto a ectendoscopia. Depois da ectendoscopia e dessa investigação preliminar, né, história clínica de álcool, lipídios, ver alguns hormônios, é que você vai definir que é idiopática indefinida. É importante lembrar que a maioria das vezes, e os trabalhos que a gente leu aí na apresentação do Macaé, a etiologia, sem dúvida nenhuma, da aguda é litíase, né, biliar, né? O que é importante também, Jorge, é que na maioria das vezes, quando você diz que é litíase e tira a vesícula, esses pacientes melhoram. Esses pacientes melhoram. De 10 pacientes, um ou dois pode voltar a ter a pancreatite. E se você fez uma investigação cuidadosa, vai ser difícil saber a etiologia. Aí você vai rotular que é indefinida, né? Então, a endoscopia, a gente vê na prática aí quantos pacientes chegam para investigar um cisto e a gente observa também microlitíase, né? Então, o bom ecoendoscopista sempre faz aquelas manobras propedêuticas de conjunto com a ecoendoscopia de sacudir a região do hipocôndrio direito, né, de maneira rápida, profunda. E quando você faz isso, você consegue detectar os microcálculos, algo que o pessoal do ultrassom convencional às vezes não faz. E é claro que a gente tem uma proximidade bem perto do transdutor da ectodoscopia com a vesícula, né? Então é importante saber a etiologia. Quando for cálculo, tem que tirar a vesícula, porque na maioria das vezes vai melhorar, mas o que é importante é acompanhar esse paciente. Porque de 10 pacientes, se você tira a vesícula, é possível que um ou dois vai voltar a ter a pancreatite. E aí você talvez vá investigar algo que você não investigou ou vai ser rotulado mesmo como
uma idiopática indefinida. Então, não se fala hoje mais de pancreatite de etiologia indefinida, se não fazer, tem que fazer a econdoscopia. A partir daí, claro, numa investigação clínica bem cuidadosa, você vai dizer que é idiopática. Perfeito, Marcos, é exatamente isso aí. O trabalho, e Celso está nos dizendo que 30% dos pacientes que fazem colestectomia, né, eles recrudescem com novas pancreatites. Então, não é um Isso de 10, pode nem variar na literatura. Não, isso pode variar na literatura. E eu te confesso que chegou a próximo de 20% por aí, mas isso pode variar. A literatura tem de tudo, né? E as revistas boas têm de tudo também, né? E artigos bons e artigos ruins. É pena que a gente não tem uma revista nacional que tenha um impacto internacional, porque a gente ia publicar coisa melhor. É uma coisa, isso que você acabou de falar, né, Marcos, eu acho que é uma coisa importante, né, porque não sei se vocês sabem que o Qualis acabou, né, não tem mais aquilo, que o seu trabalho vai ser avaliado pela revista que você publica, mas sim pela qualidade da sua pesquisa. Isso é uma coisa que eu acho que é importante. Isso aí tudo graças a grande quantidade grande número de revistas open access, né? Então, isso aí vai mudar um pouco, né, a forma como a gente vai encarar os trabalhos científicos, né? Isso é fundamental. Humberto, quais são os seus comentários a respeito disso, a sua experiência? Como é que está sendo a sua experiência com a ecoendoscopia em relação à microlitíase? Se você acompanha os cirurgiões que você faz o exame, identifica a microlitíase, isso é uma coisa importante. Bom dia a todos, que tenhamos um 2025 de grande aprendizado. Tá difícil comentar alguma coisa depois que vocês três praticamente esgotaram, né, o assunto. Mas, em relação ao trabalho, eu senti falta da correlação com a imagem. Só se eu tiver enganado, o Diego pode me falar que não fala nada de imagem relacionada com a gravidade da pancreatite. Não fala de tomografia, não fala pouco de ultrassom endoscópico, que foi uma minoria dos pacientes que foram submetidos. Em relação. Na verdade, ele usou a imagem para poder confirmar, né, de fato a condição clínica, mas ele não especifica. Ele só Isso. cita que os pacientes foram submetidos à tomografia e ressonância, revisado pelo radiologista, mas isso não faz nenhuma correlação com a gravidade. Isso. O que eu acho que é importante, sabe, Diego? Eu acho que é importante você ter a imagem para ver a gravidade, as complicações. Isso ele não fala. Fala que a maioria foi de pancreatite leve a moderada, correto? Ele faz a correlação muito com os exames laboratoriais, em que, como o Jorge falou, quer dizer, das causas não obstrutivas, como lama e microlitíase, ou lama principalmente, por que os pacientes tiveram os mesmos resultados laboratoriais, em termos de colestase, né? Com alteração das enzimas canaliculares. Eu entendo que isso é pelo edema do pâncreas, da cabeça do pâncreas, e uma obstrução temporária do colédoco passando por ali. Essa é a minha interpretação. Então, em relação à conduta, fica mais fácil quando a gente tem um paciente com pancreatite aguda e a gente faz uma ecoendoscopia e vê microlitíase ou vê barro biliar, até barro biliar ou lama biliar na vesícula, fica fácil para a gente encaminhar o paciente para o cirurgião, ou o cirurgião operar. E, como o Celso perguntou, muitas vezes eu acompanho e vou lá na sala, porque eu trabalho perto, e ver como é que. Tinha mesmo lama, cara? Tinha lama aqui, ó. Abre a vesícula e a gente vê, né? Então, quando eu posso, eu comprovo. Agora, o difícil é quando a gente faz uma ecoendoscopia e tem um monte de imagem na vesícula e o paciente não tem história de absolutamente nada. E aí
Eu fiz uma ecoendoscopia num colega cirurgião, porque ele tinha história familiar, a mãe teve câncer pancreático e tinha lamba biliar pra caramba. E eu falei, quem que vai te operar? Ele disse, ninguém vai me operar, eu sou assintomático. Tá? Então, assim, acho que essa é uma dúvida do paciente que não fez pancreatite e que a gente encontra, né? Mas eu não conheço, assim, desses pacientes, se ou tem algum trabalho, ou se o Celso pode me dizer que se foram acompanhados, encontrou lama biliar, nunca teve pancreatite, foram acompanhados e o que aconteceu? Estou sem o som, Celso. Exatamente isso, Humberto. Eu posso te passar um caso anedótico que eu tive. Algum tempo atrás, nós tivemos uma anestesista, o Otávio tá aí, ele vai se lembrar, e ela tinha obesidade. E ela colocou um balão. E aí ela começou a ter muita náusea, começou a ter um enjoo, se comia, por exemplo, fritura, alguma coisa, ela se sentia mal. E aí ela pediu, para você ter uma ideia, ela pediu para eu fazer a ecoendoscopia, porque ela fez um ultrassom, não viu absolutamente nada, e na ecoendoscopia eu vi barro biliar. Com relutância eu até fiz a ecoendoscopia para ela. E aí ela chegou para mim, não, porque então eu vou pedir para remover a vesícula. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, não remova a vesícula não, vamos tomar o Ursacol, né? Porque ela nunca tinha nada, não tinha absolutamente nada, né? E aí ela começou a tomar o Ursacol, melhorou bastante e tal e coisa. Quando ela tirou o balão, depois eu fiz a ecoendoscopia, a vesícula era totalmente normal e ela já tinha parado de tomar o Ursacol. Então, pra você ver como é que são as coisas, né? Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de fazer em paciente grávida que tinha também, da mesma forma que você, tinha barro biliar. Então, a minha tendência, que eu acho que é outro problema também da definição, a minha tendência é não dizer que o barro biliar é microcálculo e causa alguma coisa. Eu acho que o barro biliar passa, não causa absolutamente nada, pode causar no mínimo exatamente aquilo que o trabalho mostra, né? Uma alteração de provas hepáticas, mas causa muito pouca sintomatologia, pelo menos é isso que eu... E para terminar aqui, o contrário também é verdadeiro, né? Quem nunca pegou um paciente com microlitíase no ultrassonde abdominal comum e que o paciente chega para a gente e fala assim, não, mas o doutor falou que esses cálculos são pequenos, não tem problema, né? E a gente tem que convencer o paciente que naquele caso, mesmo que ele não tenha tido uma pancreatite, que ele possa ter uma pancreatite porque ele tem microcálculo mesmo, visto no ultrassom de parede. Então, para mim, ficou claro assim, no trabalho, que vocês já falaram, que a evolução é igual, né? Mas eu tenho essas dificuldades de indicação. Outra coisa que o trabalho fala, o Diego me corrige aí se eu estiver errado, é que o tempo entre fazer uma ecoendoscopia e a CPRE foram importantes no tocante aos achados de cálculo na CPR, né? Quanto mais tempo você aguardar, menos cálculo você vai encontrar na via biliar durante o procedimento endoscópico, porque esses cálculos passaram, vão passar, né? Essa foi a minha Exatamente. ideia. É isso? Exatamente. Então, assim, a minha Exatamente. pergunta é assim, o paciente faz uma pancreatite aguda, você excluiu cálculo, excluiu dislipidemia, ultrassom e ressonância estão normais, a ressonância não tem essa sensibilidade. E aí o seguinte, eu não faço ecoendoscopia nem CPR, é na primeira semana, vai ter edema, vai ter, né? E aí eu deixo passar, principalmente se for uma pancreatite com alguma suspeita para tumor, eu deixo passar pelo menos algumas semanas, 3, 4 semanas. Quero saber se essa é a conduta de vocês. Então, o que o trabalho cita é de ecoendoscopia, esse tempo que eu não entendi, Diego. Assim, quanto tempo o paciente chega com pancreatite aguda, eles fizeram a ecoendoscopia para depois dizer que quanto mais tempo demorar do intervalo entre a ecoendoscopia e a CPR, você vai encontrar mais ou menos cálculo.
Então, assim, isso foi, perdão, foi uma dúvida. O fato é que, como o Celso perguntou, na minha conduta, é claro que o paciente tem microcálculo assintomático, eu devolvo ele para o médico assistente, né? E muitos vão operar, muitos não vão operar, não sei se vão, né? E na pancreatite aguda eu não faço ecoendoscopia de imediato, se a ressonância deu negativa e tal, excluindo outras causas, eu não faço de imediato, eu queria ouvir a opinião de vocês. E é isso, é decisão da prostatectomia. Quando você tem pancreatite aguda, eu acho que vai. Eu acho não, eu indico, né? Eu converso com o cirurgião, olha, tem barro, tem lama biliar, ou tem microlitise na ecoendoscopia, o paciente com história de pancreatite aguda, eu acho que vai para a cirurgia mesmo. O trabalho traz essa tabela aqui, eu nem coloquei ela porque para mim ficou um pouco confuso. E ele faz essa correlação do dia que foi realizada a ecoendoscopia e a CPRE. Porém, pelo que eu entendi, não foram todos os pacientes que foram submetidos a esses exames, entendeu? E ele faz essa correlação analisando os pacientes que foram submetidos aos dois exames, mas também não faz nenhuma outra observação, também não faz uma correlação direta com relação a. Tipo assim, ele não analisa paciente que só foi submetido a eco, como é que evoluiu, por exemplo. É bom. Em relação a isso que você falou também, eu prefiro sempre deixar algum tempo, né, para fazer a ecoendoscopia, porque realmente, ou a ecoendoscopia ou a colanjo, né? E além de tudo, né, mesmo a gente sabe que muita gente indica a colange endoscópica retrógrada de forma precoce nos pacientes que têm cálculo, né? E a gente sabe que ela não ajuda em absolutamente nada, a não ser que você tenha colangite, né? Inclusive, eu tive até uma discussão há pouco tempo na CIED, na Sociedade Interamericana, onde um famoso gastroenterologista propôs, né, a realização desse tipo de procedimento, né, que é a colange endoscópica. Cortou, Celso. Oi? Oi? Travou aí. Travou aqui? Eu acho que caiu a internet dele. Peraí. Caiu a internet dele. Eu vou aproveitar e perguntar a vocês, quando vocês indicam a ecoendoscopia? Com quanto tempo? Fazer o diagnóstico etiológico. Celso, caiu a sua internet, esse ponto que Vocês você estão está me falando. ouvindo agora? Você estava na CIED. Então, aí teve uma discussão onde um endoscopista fez essa propositura, né, e fez uma colange, e esse paciente evoluiu super mal, evoluiu, é óbvio, não sei se a colange endoscópica... Desculpa, qual foi a propositura que a gente não escutou? Não, então, o colega fez uma colange endoscópica retrógrada o mais rápido possível, entendeu? Fez uma exploração da via biliar. E esse paciente evoluiu muito mal. Eu não quero aqui dizer que a colange endoscópica retrógrada possa ter causado o problema, né? Mas fica um tanto quanto estranho você fazer esse tipo de procedimento, né? Sendo que a gente tem tantos trabalhos da literatura, trabalhos bem feitos, com uma boa metodologia, que mostram que o único benefício mesmo é quando você tem colangite, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que realmente entender em relação à colange endoscópica retrógrada. Agora, realmente a gente tem que ter muita noção do momento que a gente vai fazer. O Jorge fez uma pergunta de quando a gente faz. Eu espero pelo menos uns 4, 5, mais do que 5 dias. Depende muito, sabe? Depende muito do status quo do paciente, depende da necessidade do doente. É muito difícil, né, a gente dar uma data exata, né? Uma data certa. Você está falando da CPR, né? Da intervenção. Tanto da CPRE quanto da ecoendoscopia também. Eu Da, faço. da ecoendoscopia, da CPR eu espero de 5 a 7 dias, depende de cada paciente. O paciente está evoluindo bem, com 5 dias.
Confirmado coleto-colitizo numa ressonância, numa colangio-ressonância, não tem dúvida. Não confirmado, eu aguardo um pouquinho mais para fazer a eco. Sim. Vocês com a suspeita de microlitíase, mas dependendo da idade do paciente, pode ter uma suspeita de ter sido um tumor envolvido, enfim, eu aguardo um pouco mais. Esse um pouco mais vai para 3, 4 semanas para fazer a eco no paciente com uma pancreatite leve a moderada, Perfeito. sem diagnóstico de litíase, de cálculo mesmo, tá? Com ressonância normal. Eu guardo mais um pouquinho, porque eu acho que eu vou ter dificuldade de avaliar bem a via biliar, o pâncreas com edema. Eu não sei se essa é a experiência de vocês aí. Não, é essa mesmo. Eu queria. Mais uma vez eu li uma referência que falava desse período aí, de 4 semanas. Eu não sei se isso é padronizado, mas uma vez eu pesquisei isso e eles falaram essa referência aí de 4 semanas desse tempo. Perfeito. Eu acho que isso aí é uma coisa que é muito difícil você parametrizar, né? Porque você vai ver, eu sempre digo, você vai ver como é que está o doente, qual a necessidade. Nós temos um paciente, por exemplo, principalmente lá em Ribeirão Preto, que o paciente mora em outra cidade, é muito complicado, né? Então, o Humberto deve ter a mesma coisa. Mas eu queria, a gente está aqui na plateia com uma pessoa que tem muito conhecimento de microcálculo, de cálculo, ecoendoscopia, tem uma experiência muito grande, que é o Marcos Vinícius. Não sei se o Marcos Vinícius está me ouvindo, mas eu queria saber um pouquinho do que ele achou do trabalho, se é que ele está ouvindo a gente, e o que ele pensa, né, a experiência dele, porque ele tem uma experiência muito grande, sempre falou bastante, inclusive nos congressos brasileiros, né, de ecoendoscopia e microcálculo. Então, Marcos, por favor, fica bem à vontade aí para você fazer um briefing a respeito do que você pensa do trabalho, o que você acha, qual que é a sua experiência. Celso, eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Só uma coisa que eu acho que ficou não muito explicado. É o paciente que volta a ter surtos de pancreatite após tirar a vesícula. A gente tem que entender que essa doença é evolutiva. Alguns meses depois, alguns anos depois, esse paciente que tirou a vesícula, ele pode fazer microcálculos ou cálculos na via biliar principal, e que continua sendo a causa da pancreatite aguda. Eu tenho até um trabalho falando sobre isso. Desses pacientes que tinham a chamada pancreatite idiopática, a ecodoscopia descobriu litíase biliar, microlitíase biliar, e depois voltou a ter novos episódios, fizemos novas ecodoscopias e foi detectado microcálculos e até cálculos na via biliar principal que não tinha durante os primeiros exames. Então, como é uma doença evolutiva, eu acredito que esses casos que voltam a ter têm que ser estudados de novo. É a única coisa que eu queria falar mais sobre o que vocês falaram aí. Perfeito, muito obrigado, Marcos. Alguém tem... Celso. Oi, fala, Marcos. Celso, Fala. isso que o Marcos comentou é importante. Nessa revisão que a gente fez da literatura, né, para a aula lá de Macaé, a gente percebe a necessidade de ter esse cuidado, né, de acompanhar o paciente. Eu não diria 30%, mas de 10 pacientes, 1 ou 2 vai ter novo quadro de pancreatite, e aí você vai investigar o que não investigou, ou isso que Marco comentou, né? A ausência de vesícula não significa que não vai ter mais cálculo na via biliar, isso é importante. Realmente isso é bem importante. Alguém tem mais algum comentário, por favor? É só abrir o microfone e falar, fica bem à vontade. Você me permite só um comentário em relação ao que o Marcos Vinícius falou? Claro. Bom dia a todos, feliz 2025. Eu estou com um paciente, eu vou operar ele amanhã, tá? É um senhor que tem uma cirurgia cardíaca, ele está fazendo hemólise. E teve uma pancreatite aguda, nunca tinha tido nada. Pancreatite aguda e investigou microlitíase e barro biliar na ressonância, tá? E aí o cardiologista falou comigo e ele quer reabordar essa válvula daqui a alguns meses. E aí ele me fez justamente essa pontuação que o Marcos falou. Ele falou, Rodrigo, o que você acha? Eu falei, olha, tem bastante imagem na vesícula, tá? Na colangio-ressonância. Eu falei, eu acho que ele tem que operar, mas até você fazer a correção desse problema na válvula cardíaca dele
que está causando essa hemólise, eu vou deixar ele com ursacol, porque é capaz de formar depois cálculo na via biliar principal e ele vai continuar tendo pancreatite aguda. Então, O que o senhor barro caiu aí. biliar possa ser. Estão me ouvindo? Perdão. Sim, estamos Agora, ouvindo. Estamos ouvindo. Que barro biliar possa ser um estágio mais inicial do que microlitíase em si. Então, assim, a gente acaba operando pacientes que fizeram ultrassonografia endoscópica que mostraram barro biliar, por exemplo, por tumor de pâncreas, em que a gente faz a colecistectomia tática obrigatória durante a cirurgia, e abre a vesícula e não tem absolutamente nada. Né? E então eu não sei, e como todo mundo está dizendo, assim, qual que é o timing de fazer o exame? Se você pegar um paciente com pancreatite aguda, relativamente moderado ou grave, que está lá internado, em jejum, é, um jejum um pouco mais prolongado, tudo e fizer uma eco, eu acho que a chance de ter barro biliar é imensa. E de esse paciente não ter uma doença em si litogênica, existe. Perfeito. Hoje em dia, pessoal, é assim, tem uma dorzinha crônica ali no hipocôndrio direito, o cirurgião pede ecoendoscopia e pau manda bala na colecistectomia. E como o caso que você falou, Ardengue, da colega médica, provavelmente teria sido um procedimento fútil. Então, Exatamente. assim, eu não tenho dúvida que a gente ainda faz colecistectomia que não vai ter benefício nenhum para o paciente, baseado nos exames que estão cada vez mais sensíveis. Mas, por outro lado, também, pessoal, um pouco da herança da história do. Pô, antes, quando eu estava na faculdade ainda, fez pancreatite aguda, internou, vai sair sem a vesícula. Acabou. Exato. Colecistectomia, tá de alta, beleza. Colecisté é alta amanhã. Exatamente. Mas eu acho que a gente vem ganhando conhecimento nisso, mas eu acho que os casos têm que ser avaliados de forma individualizada, tem que fazer segmento dos pacientes e tentar não indicar procedimentos fúteis. Por outro lado, também não deixar a vesícula que possa colocar o dente em risco, sendo que é um procedimento relativamente seguro e tranquilo, e a pancreatite aguda pode ser uma complicação gravíssima, né? Então a gente vai ficar sempre, ainda permanece nesse jogo de tentar ajudar os pacientes, mas também a gente tem que tentar ter o compromisso de não ficar fazendo um monte de colecistectomia fútil. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto principal mesmo. Evitar prostatectomia fútil. Esse é fundamental. Alguém tem mais algum comentário? Perfeito. Celso, rapidinho, eu acho o seguinte, a lição que a gente tem é que paciente com pancreatite aguda, seja litiásica ou não, tem que ser acompanhado pós-alta, mesmo tendo sido colestectomizado. Não dá para a gente pegar esses pacientes e dizer que o problema dele está resolvido e não acompanhar, porque tanto há complicações da própria pancreatite, quanto condições etiológicas outras podem aparecer aí no caminho e a gente precisa desse acompanhamento. Perfeito, eu concordo plenamente com você. Eu acho que aqui todos concordam com o que você está falando. Acho que realmente eu acho que é um ponto fundamental. Bom, pessoal, nós vamos passar agora para o caso clínico. O Marcelo vai apresentar um caso que a gente teve aí há algum tempo, que é um caso que acho que vai demandar um pouco do Filadélfia também. Então, por favor, Marcelo, pode passar aí, pode apresentar o caso. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Então, apresentar o caso clínico dessa semana. Paciente masculino de 74 anos, investigação de uma lesão pancreática. O paciente tinha histórico de dor abdominal em flanco esquerdo há cerca de 2 meses, de antecedentes apenas de diverticulose. Esse paciente realizou uma tomografia com contraste, que demonstrou uma lesão na periferia da cauda do pâncreas, subcentimétrica, bem vascularizada, e outra lesão aqui na ponta do mouse, e outra lesão também na cauda do pâncreas, hipoecóica, sugerindo ser um cisto, né? Sem fatores preocupantes pela tomografia. Aqui o laudo da tomografia,
O paciente então foi encaminhado para a realização da ecoendoscopia, que realmente viu na ecoendoscopia duas lesões hipoecóicas, medindo cerca de 0,5 centímetros cada. Foi realizada a punção com agulha das duas lesões. Uma lesão era, né, totalmente líquida, né? Tinha um componente cístico, e outro era uma lesão, um nódulo sólido, sugerindo o tumor neuroendócrino. Então, encaminhado para o anatomopatológico. Aqui, as imagens do anatopatológico. Não sei se o Acho que o doutor doutor, Fila acho que o Fila pode fazer comentário a respeito do que foi encontrado, né? Essa biópsia aqui essa biópsia é da lesão sólida, correto? Isso, professor. Ô, Fila, se você quiser abrir sua câmera e falar. Nós não estamos te ouvindo. Que eu não lembro bem do caso. Ó, na parte inferior a gente tem ácido e depois essa área hialinizada parece que tem células incluídas na, nessa área mais frouxa aqui. Pode ser um neuroendócrino, né? Eu não sei que coloração é essa aqui. Pois, Essa imuno, o que é? É cromogranina, alguma coisa assim? acho que provavelmente é cromogranina. Porque, então, vocês veem às vezes a dificuldade, né? Porque eu tenho ácido atrófico na vizinhança e depois, no meio dessa área hialinizada aqui, ou fibrótica, tem célula inclusa ali, né? A definição, então assim, como ela está solta e é uma célula pequena, sugere um neuroendócrino. Então, a imuno talvez tenha esclarecido isso. Porque Mas tem vocês mais veem que imagem. as células que estão marcando estão exatamente nessa área hialinizada ou fibrótica aí. Tem mais imagens, Marcelo? Não, só essas imagens, professor. Realmente era um tumor neuroendócrino. Grau 1. Só para eu saber qual é a reação imunistoquímica aqui. Você quer saber se deu cromogranina? Você tem o resultado da imunistoquímica aí, ô Marcelo? Da imuno não, professor. Mas qual foi a conclusão do anátomo patológico? Era um tumor neuroendócrino grau 1. Grau 1. Então é o marcador Provavelmente foi. da cromo é sinapto, essa marcação aqui. Não, eu acho que assim, olha, a gente está vendo uma lesão de 0,3 milímetros, né? A medida aqui, ó, 0,3. Na imuno, ela tem 0,17 milímetros, né? Não é brinquedo. Oi? Não é fácil. Não, então, não é fácil, por outro lado, é assim, chovendo molhado, é composição, né? Da tua suspeita clínica, da localização, quer dizer, é uma análise conjunta, sabe? Se for se basear na morfologia, você vê a dificuldade que a gente tem, não é? Ainda mais numa lesão, isso, 0,3 milímetros, onde foi positivo o, e para complicar, é isso. Tem uma reação atrófica ao lado, né? A biópsia, Então, só uma pergunta, Marcelo. A biópsia foi feita com a Procor, né? Nesse caso? Foi com a Microtech Com a 25. Microtech, é. Ah, tá. De 25 gauges, perfeito. Então, o interesse desse caso, né, é exatamente esse que ele falou. Volta na ecoendoscopia. Vocês estão vendo um caso de uma lesão muito pequena, né? Não, volta no relatório. Uma lesão mede 0,55 por 0,4 e a outra mede 0,5 por 0,45. Ou seja, nessas lesões, quer seja ela císticas, quer seja ela sólida, né? Você com certeza
vai ver que você consegue o diagnóstico através da utilização de agulhas. E você vê que mesmo com uma agulha de 25 gauges, como vocês estão vendo aí, né? O Filadélfia, eu posso dizer, né, Fila, que a biópsia foi satisfatória, né? Ou seja, Não, claro. você tem material e bastante material. E a biópsia A única. só foi feita na área sólida, né? Foi feito nas duas, professor, mas o outro era só um cisto simples, né? Um cisto simples. Tá ok. Então é isso. Isso é um ponto fundamental. Não, eu acho importante isso que você falou, Celso. Quer dizer, não é por conta do tamanho, não é por conta da agulha. Eu acho que, em primeiro lugar, é a preparação, né? O material foi bem preservado, né? Fixou bem. Segundo, se você tiver sucesso na citocentrifugação, conseguir criar esse cone de agarose, de gelatina, para fazer os cortes seriados, ah, Tudo melhora, né? então, é um conjunto, sabe? Nunca é um trabalho isolado, né? Então, se todos funcionaram, não é por conta da espessura da agulha, né? Esse caso particularmente é difícil, hein? Porque ó, além da atrofia do parênquima associado, é uma forma do neuroendócrino fibrohialino, não é? A célula está inserida no estroma fibrohialino. As células são escassas, né? Mas é isso, você tem que saber que essa apresentação de célula pequena hialinizar em área fibrohialina. Sim, é para você não pode desprezar, não pode achar que é cicatriz, né? Ainda mais você vendo, você viu e teve a suspeita de um neuroendócrino, tá certo? Perfeito. Perfeito. Alguém quer fazer algum comentário? Humberto, Marcos Clarencio, o próprio Otávio. Eu queria falar assim, primeiro parabenizar quem fez, porque tá bem, tá bom de alvo, né? Uma lesão pequenininha como essa. A segunda, acho que, não sei se a gente vai discutir isso aí, se é a proposta, do que fazer numa lesão de cabeça, do pâncreas, se eu não me engano, é isso? É na cabeça do pâncreas? Cauda, Ou é cauda. na cauda, né? É. Se vai ficar no watching weight dessa lesão, menor que 2 centímetros, ou se vai, grau 1, né? O paciente desculpa, mas tem 74 anos, é isso? Isso. Então, eu ficaria no watching weight, mesmo, grau 1, mesmo sendo da cauda e lesão pequena. A não ser que o paciente queira operar, esteja muito bem, mas eu não sei qual vai ser a conduta de vocês, né? O que você Lesão acha? menor que 1 centímetro. O que você acha, Marcos? Não sei se o Marcos está ouvindo a gente. Não, é que eu estou estacionando o carro. Não, eu concordo aí com o Humberto, né? E parabéns aí que encontrou lesão pequena na cauda, né? Não é uma coisa tão simples como em outras regiões e dimensões. Eu concordo com o Humberto aí. Jorge, você quer fazer algum comentário a respeito desse caso? O comentário já foi feito pelo Fila. Isso mostra, a despeito de a gente achar, né, que o material é pequeno, mas conseguiu se fechar o diagnóstico com um material tão pequenininho. E é isso que a gente quer, patologistas que sejam capazes de fazer isso. A gente está organizando aí com Fila, Celso, até comunicar a você um workshop aqui de patologistas para ver se a gente consegue deslanchar esse método aí de inclusão, de corte e de interpretação de resultados. Para este caso aí, seria a possibilidade seria a ablação, né? A radioablação, que a gente discutiu algumas vezes. Na cauda talvez isso fique mais complicado, né? Mas seria uma possibilidade. Mas eu acho que observar nessa senhora também não é nada
Nada absurdo, não. Acho que dá para observar, sim. Eu acho que esse caso ele tem alguns pontos que eu chamaria atenção. Primeiro, né? Muito se discute na literatura, principalmente nos trabalhos de ecoendoscopia, de que lesões muito pequenas como essa têm uma certa dificuldade para você fazer o diagnóstico. A minha experiência pessoal, eu acho que não. Desde que você escolha a agulha correta. Num caso como esse, por exemplo, tão pequeno, você precisa escolher uma agulha realmente bem fina. E hoje, a agulha que eu escolho, né, que eu tenho elegido para esse tipo de lesão, é simplesmente a agulha que é de 25 gauges, que é aquela da Microtech. É uma agulha muito fina e que você não ultrapassa os limites da lesão, né? Então você consegue esse tipo de material. Você vê que praticamente esse material da esquerda aqui, você vê que é uma bolinha, é praticamente um pequeno pedaço que a gente consegue tirar da lesão de forma muito técnica, né? Muito tranquila. E você consegue fazer o diagnóstico. Então, quer dizer, aquele papo de que a lesão é muito pequena, não vou biopsiar porque eu posso ter pancreatite. Você pode ter pancreatite, mas olha o aspecto aqui agora. Você tem um diagnóstico. Você tem uma lesão cística que a biópsia veio com cisto simples e você tem uma biópsia de um tumor sólido que veio positivo para um tumor neuroendócrino. Essa lesão é uma lesão muito pequena. A minha opção seria de fazer um watch and wait. E no caso de haver algum tipo de crescimento, fazer uma radioablação. Não sei se vocês concordam, queria saber a opinião do Rodrigo, ou se o Rodrigo acha que a gente tem que fazer mesmo a cirurgia e pronto nesses casos. Nossa, gente, aqui eu não teria muita dúvida de watch and wait. Assim, acho que é mandatório, tem que oferecer isso para o paciente. Uma lesão muito pequena, uma paciente de 74 anos, grau 1. Aqui, para mim, a conduta é só observação clínica. Tá? Só watch and wait mesmo. Agora, eu vou fazer uma pergunta difícil que eu discuto muito lá com o pessoal do grupo de estudos de doenças do pâncreas, que é o seguinte: tá bom, você tem uma lesão dessa de meio centímetro e a paciente tem 74 anos. E vamos supor que a expectativa de vida dela é de 85 anos, né? Ou 90 anos. E aí, vamos supor que o tumor cresceu. Então, nos próximos 5 anos, esse tumor foi de meio centímetro para 1,5 centímetro. Eu quero saber de vocês aqui agora, qual que é a conduta que vocês fariam desse paciente? Ô, Celso, É uma questão difícil, não é fácil. é difícil. Eu vou falar o seguinte, que eu tenho do que eu tenho de experiência, que não é igual à sua de muitos e muitos anos, mas o watch and wait o tamanho da lesão está diminuindo para o watch and wait. Antes, o 2 centímetros era o tamanho de corte, vamos dizer assim. E na minha concepção do que eu tenho lido é que isso abaixou, ou seja, 1,5 centímetro. A partir de 1,5 centímetro, cirurgia. Né? Essa é a minha conclusão, mesmo sendo um grau 1, um tumor grau 1, né? Claro que a gente tem que considerar a idade do paciente, comorbidades, etc. Né? Que tipo de cirurgia, se vai fazer ressecção só para fazer nucleação, isso aí o Rodrigo pode falar. Então, assim, eu não até 1,5, se chegasse a 1,5 centímetro, ela tendo condição de cirurgia, eu encaminharia para cirurgia dentro dessas. A radioablação é uma opção, mas ainda não tem, se eu não me engano, muito follow-up para recorrência a médio e longo prazo. Né? Acima de 5 anos, 10 anos, acho que não tem esse acompanhamento para ver a recorrência, né? Embora você possa fazer outra sessão de radiofrequência. Mas se cresceu, eu não ficaria no watch and wait mais. Né? Isso é sem dúvida.
e, de acordo com a comorbidade, com o desejo da paciente, fazer cirurgia ou radioablação. Mas veja bem, esse paciente tem 74 anos e daqui 10 anos, eu falei daqui 10 anos, vai estar com Há 10 84. anos? É, Há 10 anos? vai estar com 84. Entendeu? 10 anos, aí eu acho que eu continuo no watch and wait. Exato. Vou fazer o quê, né? 10 anos, 10 anos tá, Vou como fazer. dizia, tipo, já tá no lucro, tá no lucro. Tá no lucro. O É. que você acha, Rodrigo? Ardengue, eu manteria o watch and wait para ela. Eu acho que o quadro é dinâmico. Então, assim, em algum momento começou a crescer, o paciente ainda tem expectativa de vida, tem um performance status super bom, até, sei lá, tem 80 anos, mas assim, tá ultra bem. Aí sim, tá crescendo, 1,5 cm, 2, eu acho que coloca dentro de contexto clínico. Se você falasse para mim assim, pô, 10 anos, 84 anos, tá com 1,5 cm, eu ia pensar se teria que rebiopsiar essa paciente ou não, fazer uma nova aquisição de imagem, ver se teve alguma modificação no aspecto anatomopatológico e talvez colocar dentro de contexto clínico e falar, olha, tudo bem, assim, você tem 84 anos, cresceu, tá com 1,5 cm, mas ainda assim, a doença localizada ali, talvez ainda valha a pena só a gente acompanhar, né? Eu entendo o que você está falando, às vezes essa é uma justificativa para se operar os pacientes. Tem tumores que, assim, o Humberto estava me perguntando, eu vou te falar o caso mais fácil que eu tive, sem brincadeira, foi 30 minutos de cirurgia. Uma lesão anterior, absolutamente esofítica, ela estava caindo para fora do pâncreas, gente. O contato com o parênquima pancreático era a poucos milímetros ali. A gente passou um ganchinho de elétrico e a lesão caiu. Assim, foi mais rápido que uma vesícula. Né? Isso vai depender muito da localização da lesão e da possibilidade de proximidade com o ducto pancreático principal. Mas se a gente vai para cirurgias como uma pancreatectomia corpo caudal, não é uma cirurgia pequena, assim, a gente banaliza um pouco, mas é uma cirurgia com já de um porte um pouco maior, assim, às vezes a gente faz uma corpo caudal, são 3, 4 horas de cirurgia, são cirurgias com risco pós-operatório, às vezes envolve esplenectomia, se preserva o baço, pode ter risco de sangramento pós-operatório, entendeu? Mas eu acho que eu ainda assim tenderia a seguir essa paciente só. Eu não sei, às vezes eu tenho a sensação que o neuroendócrino dá as caras, né? Aquele neuroendócrino que está crescendo e que parece que vai crescer, ele começa a dar as caras, né? E aquele que vai ficar quietinho, daqui a um ano você faz um exame de imagem ali, ele continua quietinho e pronto, né? Mas eu ainda assim, num caso como esse, eu tenderia a seguir só. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Eu só queria dar o crédito, agora eu percebi, esse caso não é meu. Então, Jorge, existem patologistas fazendo bons diagnósticos. Não é exclusividade, não, ainda bem. Perfeito, é isso mesmo. Pessoal, alguém tem mais algum comentário? Jorge, quer fazer algum comentário? Não, o Fila é hors concurso, então Fila, você está fora completamente da curva aí. A gente precisa melhorar o padrão dos patologistas para chegar lá. Não, e eu acho esse é um ponto importante, principalmente você vê, né? Olha a tranquilidade em relação a esse paciente. Esse paciente agora tem um diagnóstico. Então, esse paciente tem um diagnóstico de um tumor neuroendócrino. A gente permite você adotar uma conduta baseada no diagnóstico e não na suposição diagnóstica, que é aquilo que a gente sempre discutiu aqui, né? Suposição diagnóstica de uma lesão cística, suposição diagnóstica de uma lesão, né, sólida de pequenas proporções, mostrando que realmente a ecoendoscopia é uma ferramenta que pode nos ajudar e pode nos ajudar muito. É uma ferramenta segura para fazer o diagnóstico de lesões como essa, fazendo com que você tome uma conduta muito mais tranquila, porque uma vez que você tem o diagnóstico, você permite, né, acompanhar ou indicar um procedimento operatório através de uma equipe multidisciplinar, que é o que demanda hoje o pâncreas. Não sei se vocês estão de acordo com isso que eu tô falando. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Fantástico, Celso. Eu acho que esse é o ponto. Como
como é que você admite nos dias de hoje você indicar cirurgia porque você viu um nódulo de 5 milímetros no... Olha, tem nódulo, nódulo e opera. Quer dizer, mesmo... É o que o Rodrigo falou também. Quer dizer, mesmo eventualmente a cirurgia sendo tranquila, etc., mas não tem cabimento mais você operar sem diagnóstico, eu acho. Tem recurso hoje, né? Eu acho também, eu concordo plenamente. Eu queria fazer uma pergunta para o Fila aí. Tá aberto ainda? Tá claro? Opa! Ah, tá. Pensei que você ia passar para outra atividade. Não. Ô, Fila, esses pacientes com tumor grau 1, né, o índice de metástase linfonodal é abaixo de 10%, né? Acho que é abaixo de 5%. Mas existe. Em função disso, foi que eu comentei que, na minha interpretação dos trabalhos, que o Watson Rate está caindo o tamanho da lesão. Antes era 2 centímetros, agora 1,5 centímetros, pelo fato de ter encontrado paciente com lesões abaixo de 2 centímetros com grau 2, né? Esses pacientes grau 1, como hipoteticamente o Celso colocou que a paciente possa evoluir, esse paciente vai ser sempre grau 1, ou se cresceu ele pode ir para o grau 2, ou ele era grau 2 e mal interpretado, mal analisado. Ou seja, no tempo, o grau do tumor neuroendócrino ele pode, porque isso eu não sei. Claro, eu não sei dessa evolução, é só do tamanho, porque é grau e tamanho, né? Hoje a gente está falando aqui de conduta baseada em grau do tumor e tamanho, né? Antes era muito mais tamanho, agora Essa sua pergunta, Humberto, é a pergunta do milhão. Não, mas eu acho que, primeiro, faz todo sentido, né? Sentido. Eu acho que assim, olha, o código do DNA do tumor fala assim, ó, seja um tumor grau 1 e prolifere 1% das células. A chance de a gente subdiagnosticar o grau por possivelmente amostragem, isso existe. Né? Eu já tive de um lado e de outro. Bom, eu acho que assim, eu nunca vi nenhum trabalho dizendo que vai de grau 1 para 2 para 3. Isso acho que não é real, né? Ah, ah, Agora, eu acho que as formas de você acompanhar hoje são tão seguras que te permite, olha, eu tenho um grau 1 que 1%, a lesão tem 5 milímetros. Se ela tiver 1.000 células, 1%, 1% de índice de proliferação, quer dizer, ela vai crescer 1 milímetro né? Eu acho que é isso aí. A gente tem que entender que acho que tem um código dizendo, ó, seja um grau 1. Eu acho que ir aumentando é como. Por que eu estou fazendo essa pergunta, Fila? Porque é o seguinte, a concordância, né? Se eu estiver errado, me corrija, a concordância entre o grau na punção por ecoendoscopia comparado com o grau cirúrgico, né? Vai acima de 80%, mas não é 100%. E quanto menor a lesão, maior a concordância. Talvez porque você pegue maior amostra, a lesão é pequena, você está pegando a amostra, não está na periferia, você está no ponto só da lesão. Então, assim, porque o cirurgião, o Rodrigo, propôs repuncionar essa paciente se crescesse, né? Então, assim, repuncionou, então, ou seja, o raciocínio que você está falando, não, ele vai ser sempre grau 1, né? Por isso que eu estou perguntando se é uma má interpretação na primeira análise, ou se passou, ou se... Entendeu a pergunta? A minha dúvida? Eu acho, quer dizer, eu acabo imaginando que seja
ou má interpretação ou má. Concordando. Não, ou interpretou errado, ou é heterogêneo A amostra, aonde foi a amostra, né? Isso. Humberto, posso fazer um comentário? Desculpa também, fila, se vocês me permitirem. Claro. Eu acho que a gente está falando, Humberto, e eu acho que é sobre isso que você está falando, e é uma, vamos dizer assim, eu falei intencionalmente o rebiopsiar, tá? E eu imaginei que talvez desse briga. Tem dois conceitos que a gente vem ouvindo e a gente sempre ouviu em relação aos neuroendócrinos, isso há 30 anos, sei lá quanto tempo, que é a cirurgião gosta de falar isso, mudança de comportamento biológico dos neuroendócrinos com o passar do tempo, e a gente adora esse conceito, tá? Para justificar nossas cirurgias. Não, com o passar do tempo, o neuroendócrino pode mudar de comportamento biológico. E a outra é o hotspot, né? Então, eu acho que ainda hoje é super ultra pertinente essa discussão que vocês estão fazendo em relação ao quanto uma biópsia de neuroendócrino pode representar o total da lesão. Se existem diferentes áreas mesmo que possam ser biopsiadas dentro do mesmo neuroendócrino, patológicas diferentes, e se realmente existe esse potencial desse tumor ao longo dos anos ter uma mudança de comportamento biológico. Assim, são coisas muito clássicas que a gente fala durante as décadas aí do neuroendócrino e que eu também não estou convencido, não. Me perdoa, era só a parte que eu queria fazer. Não, Rodrigo, não, eu acho que eu vivo essa conversa desde que eu terminei a residência. Eu acho que isso é ficção científica. Eu acho que não tem. Eu acho que a questão é a amostragem e interpretação. De, não é possível que não consigo imaginar você olhar um tumor de baixo grau, quer dizer, ele tem todo o aspecto de baixo grau. Você faz a imunistoquímica, é baixo grau. Ah, não, mas um dia ele pode mudar. Ah, isso acho que não existe, viu? Não consigo encarar uma história dessa. Agora eu posso fazer uma pergunta para o Celso? Claro. Então, vamos lá, você pega um paciente dos seus 60 e poucos anos, que apesar de não ter comorbidades, num tumor neuroendócrino grau 1, de 1,6, 1,7 centímetros, mas o paciente não quer operar. Então, você vai para o watch and wait. Você repuncionaria esse paciente quando, em que condições? Já que a gente está pensando que a representatividade da lesão, na primeira punção, pode não ter representado a lesão toda, né? Então, você está acompanhando e com 5 anos ele cresceu aí 2 milímetros e tal. Você repuncionaria? Então, ou continuaria só nos exames de imagem? eu acho assim, um paciente de 60 anos já é um pouco diferente, né? Não é um paciente de 74. Eu acho que a idade é um ponto importante. Se eu tenho um diagnóstico inicial de um tumor neuroendócrino e esse paciente começa a apresentar um crescimento, eu não ficaria só no watch and wait, por exemplo. Eu não rebiopsiaria, porque eu já tenho uma biópsia e eu sou muito da linha do fila, né? Eu acho que eles não aumentam, né? Eles não aumentam, ou seja, eles não partem de um KI67 de 3 para depois ser um KI67 de 60, entende? Eu compartilho desse raciocínio e dessa forma de pensar. Eu, por exemplo, nesse caso que você falou aí, eu aplicaria a radiofrequência, sem pensar, entendeu? Eu faria uma proposta. Ele está crescendo, a gente sabe que nos dados da literatura, apesar da gente pensar desta forma, mas uma parcela razoável da população médica não pensa dessa forma, então eu proporia a realização de uma radiofrequência, sem a necessidade de uma biópsia anterior, porque eu já tenho diagnóstico. É por isso que eu falo, eu tenho um diagnóstico. Por exemplo, eu tenho recebido pacientes para biopsiar lesões císticas de pâncreas. Aí eu pergunto, para quê? Para fazer a rebiópsia. Porque cresceu, para quê? O diagnóstico vai ser o mesmo, né? Então aí, ou eu tomo uma conduta de operar ou não. Não preciso submeter o paciente a outro risco de uma pancreatite aguda, de um sangramento, de alguma coisa desse tipo. Então é isso que eu penso
em relação a esse tipo de paciente. Bom, gente, já são 7h29. Eu quero mais uma vez desejar a todos um excelente ano 2025, que a gente cada vez mais aprenda. Eu quero deixar claro que aqui a nossa reunião é uma reunião, agora está em moda, né, extremamente democrática. Se alguém quiser apresentar algum caso clínico, estou à disposição, é só entrar em contato comigo no privado e a gente pode... O João Batista, que está aqui, que nos ouve, falou que ia apresentar um caso. Estou esperando, João, você apresentar o caso aqui. João Batista é um médico, um colega de Minas Gerais que tem uma experiência muito grande com ecoendoscopia, né? Mas ele é como todo mineirinho, muito quietinho, não fala nada, mas é realmente uma pessoa fantástica e que tem um conhecimento muito bom e casos maravilhosos. E desejando a vocês também uma excelente semana, um excelente fim de semana e que a gente vai se encontrar na próxima terça-feira. Então, tchau para todos vocês. Muito obrigado pela participação e pelos comentários. Boa semana para todos. Tchau, gente. Boa semana. Tchau. Boa semana.